Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo deste sábado e é claro, cheio de informações importantíssimas sobre o nosso gigante da colina. No final de semana, chegou, mas o Vasco não para. A gente vai trazer informações importantíssimas, inclusive se tratando sobre Pedro Raul, pois a grande notícia deste sábado, a grande informação que chegou até nós é que nesta próxima semana tem uma reunião agendada entre os empresários do hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Vasco da Gama. A gente vai trazer novidades, até porque entramos em contato com fontes que se posicionaram sobre essa possível reunião. Iremos falar sobre isso em uma informação exclusiva aqui do canal do Gigante. Vamos falar também sobre Marcinho, atacante do Kawasaki Frontale do futebol japonês, que está precificado. Se o Vasco quiser a sua contratação, terá que pagar. Também algo semelhante acontece hoje com o atacante Gustavo, do Al-Shabaab, clube do Emirados Árabes, um dos grandes destaques aí da última temporada pelo Esporte Clube do Recife, hoje interessa ao gigante da colina. A gente vai trazer todos os detalhes, falar também sobre saída de PV, saída de Carlos Palácio, o que não falta é informação importantíssima, imperdível para você neste Acorda, aliás, nesse Fala Gigante. Mas antes, é claro, de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Muitos novos inscritos estão chegando nesses últimos dias, com toda certeza mais de 3.000 pessoas já chegaram aqui ao nosso canal. E é claro, quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando e também pedir a inscrição de vocês que estão chegando aqui também nesse vídeo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. Vídeo todos os dias, 3 vezes ao dia, 7 horas da manhã sempre o Acorda Vascão, por volta de 1 hora sempre também o Fala Gigante e às 7 horas o Boa Noite. Então é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 80 mil, mas antes queremos primeiramente chegar aos 74 mil inscritos. Então contamos aí com o seu apoio. Aqui embaixo, se inscreva no canal, você não paga, não tem nenhum trabalho e não tem noção quanto ajuda o nosso crescimento. Então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar aí na divulgação deste vídeo, colocar uma meta de 2.000 joinhas e principalmente também, é claro, ative o seu sininho de notificação e deixe nos comentários se você acha que Pedro Raul seria um grande reforço para 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque é um vídeo com muitas novidades. E o Vasco já está começando não apenas a traçar a reformulação do seu elenco, mas traçar a pré-temporada para 2023. Foi confirmado que no dia 8 de dezembro, no CT Moacir Barbosa, o novo elenco do Vasco estará se apresentando para a próxima temporada. No caso, estaria se reapresentando, porém como grande parte do elenco não estará mais presente, é muito difícil você falar sobre uma reapresentação, porque muitos atletas, e a sua grande maioria, irão se apresentar ao Vasco no dia 8 de dezembro. Dentre eles, hoje, tivemos a confirmação e temos, inclusive, do Júnior Urso. O Júnior Urso é o primeiro reforço, confirmado, inclusive, que no dia 21 de dezembro ele estará desembarcando no Brasil. Já passei uma mensagem hoje para confirmar apurar, né, mais a fundo, perdão, e confirmar, de fato, esta notícia. Perguntei quando ele chega ao Rio. Nas próximas horas aí eu devo ter essa informação e trago para vocês no Boa Noite Gigante, mas confirmado. Rescisão contratual já saiu, a despedida já aconteceu. O Júnior Urso é o primeiro reforço do Vasco para 2023. Jogador que foi titular do Atlético Mineiro, do Corinthians e hoje é o novo e primeiro reforço do Gigante da Colina. Inclusive sobre essa pré-temporada, o Vasco dia 8 estará se representando no CT Moacir Barbosa, mas tivemos também a informação que uma pré-temporada fora do Brasil pode acontecer. O jornalista Emerson Rocha trouxe essa informação, que é uma grande possibilidade que o Vasco não faça sua pré-temporada aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Ainda não há, claro, uma confirmação oficial, até porque se houvesse o Vasco já teria divulgado, nem o local de onde seria esse período. Mas é uma ideia realmente muito forte hoje nos bastidores do Vasco da Gama, até pelo fato de ajudar nas obras de revitalização do CT Moacir Barbosa, algo que vem sendo conversado internamente e poderia ser com toda certeza importantíssimo até para esse entrosamento do novo elenco cruzmaltino. Então o Vasco trabalha com essa possibilidade. Ainda além sobre outras informações, né? Ainda se tratando desse posicionamento da diretoria do Departamento de Futebol para 2023. A diretoria hoje, segundo informações, uma grande apuração inclusive realizada pelo GE, não vê problema nenhum em ir atrás de jogadores no mercado, ainda sem ter uma comissão técnica. A gente vem falando para vocês que o Vasco hoje tem como sua principal meta trazer um novo comandante, trazer um novo treinador.
É muito difícil hoje, se tratando de um novo futebol, um futebol profissionalizado, você trazer jogadores, montar o seu elenco antes de ter o técnico confirmado. Que não tem lógica você montar um time, contratar jogadores sem saber o treinador que irá comandar esses atletas durante a temporada. Até porque o treinador pode ter uma filosofia de jogo e o Vasco pode trazer atletas com outra filosofia diferente daquela em que o treinador trabalha e acabar criando um grande problema. Porém, segundo informações, mesmo diante disso, hoje a diretoria, hoje o departamento de futebol, que é liderado pelo Paulo Brax, não vê problema nisso, em ir atrás de atletas no mercado, ainda sem ter um técnico, ainda sem ter uma comissão técnica definida para a próxima temporada. O grande motivo disso, pois o Vasco hoje já tem definido o perfil de quem será o novo treinador. Então dá para você trazer peças, atletas que se adequem a esse perfil sem ainda ter o nome definido. Mas é claro, aí eu saio da informação e passo para a minha opinião. Acho que o Vasco sim vai trazer nomes, como o próprio Júnior Urso, sem ainda ter a confirmação do novo treinador. Mas é diferente. O Júnior Urso foi uma oportunidade de mercado. O jogador queria voltar ao Brasil, rescindiu seu contrato com o Orlando City e vem praticamente de graça ao Vasco da Gama. O Vasco deve ter que pagar algumas luvas ao atleta, porém não paga diretamente ao clube norte-americano. Então é uma oportunidade de mercado, o Vasco viu, aproveitou e transferiu, conseguiu a contratação. Porém, com relação à necessidade de investimento, acho difícil o Vasco investir sem ter o aval do seu comandante, ou seja, investir sem ainda ter um nome na beirada do campo. Como, por exemplo, Terãs, jogador de 25 milhões de reais. Será que o Vasco teria a coragem de pagar os 25 milhões de reais sem consultar um novo treinador, o técnico, para saber se ele será utilizado? Porque, já pensou? Paga 25 milhões de reais, aí chega um novo treinador e fala: eu não gosto do Terãs, não quero trabalhar com ele. Seria dinheiro jogado no lixo. Então, para a oportunidade de mercado, acredito que essa lógica de não necessitar de um técnico está adequada. Porém, quando se trata de investimento, com toda certeza, o Vasco não vai fazer nenhuma loucura e vai esperar saber quem será o novo comandante. Inclusive, sobre essas novas contratações, entre 15 a 20 jogadores chegarão até janeiro, pelo menos. Essa é a informação. A expectativa, inclusive, é que já a partir da próxima segunda-feira, com o fim do Campeonato Brasileiro, alguns nomes já avancem com relação às negociações. E é claro, o principal nome que se trata de Campeonato Brasileiro e vem realmente tornando aí, fazendo, que o torcedor vascaíno fique numa grande expectativa, é hoje o artilheiro Pedro Raul. O Pedro Raul é um grande jogador, foi confirmado, no caso, eu trouxe informações, foi confirmado a mim, que houve uma reunião com o Pedro Raul e os seus empresários e o Vasco, lá no início do ano. No caso, houve aí uma reunião com o Carlos Brasil, o Pedro Raul sentou com o Carlos Brasil, sentou com o Vasco para conversar. As negociações chegaram a avançar, mas naquele momento, lá no início do ano, o Vasco não tinha grana para pagar. O Caxias Reysol preferiu a proposta realizada pelo Goiás e o Pedro Raul ficou até frustrado, porque queria muito, de fato, vestir a camisa do Vasco da Gama. Porém, mesmo diante desta negativa lá no início da temporada, o desejo do Pedro Raul ainda segue bem vivo, pelo que parece, e segundo informações que realmente a gente vem tendo bastante intensificada nesses últimos dias, é que o Pedro Raul vai se reunir com o Vasco da Gama na próxima semana. Não o atleta em si, mas os seus empresários. Quem trouxe a notícia foi o Flávio Dias. Flávio Dias confirmou que na próxima semana os empresários do Pedro Raul irão se reunir para receber uma proposta do Vasco da Gama. O Vasco vai nesse dia mostrar uma proposta feita pelo jogador aos seus agentes. E aí a gente passa para a minha opinião. Eu entrei em contato com uma fonte, não posso revelar quem é, mas entrei em contato e perguntei: e aí, vai ter realmente uma reunião semana que vem entre Vasco e Pedro Raul? E o que me foi perguntado é o seguinte: no caso, ele teria que estar na reunião. Ainda não tenho nada agendado. Isso que me responderam. Então fica aí, eu deixo para vocês, porque a minha apuração está sendo feita durante toda a semana. Passei para vocês a informação que chegou até a mim, perdão, inclusive pelo gaguejo, mas que chegou até a mim aqui. Ainda não há nada, o Pedro Raul não recebeu nenhuma proposta, o Pedro Raul realmente tem interesse em vários clubes, isso foi me confirmado, porém proposta oficial ainda não chegou, até porque hoje o Pedro Raul está focado no término do Campeonato Brasileiro com o Goiás. Após o término do Campeonato Brasileiro, aí sim o Pedro Raul vai começar a analisar e estar aberto ao mercado. Por enquanto isso não está acontecendo. Inclusive foi me passado que não há nada com o Corinthians, não há nada com o Internacional, não há proposta do Vasco, isso que foi me passado. E aí no caso, outras fontes apuram que a proposta já foi até realizada, no caso na semana passada. E o Flávio Dias ontem veio com mais essa notícia, que na próxima semana uma proposta será feita. Ou seja,
tem 3 pessoas falando. Tem a minha fonte, que é muito confiável, muito mesmo, não posso revelar quem é, mas é muito confiável, não tem como errar, que deixou bem claro para mim que não há proposta, deixou bem claro para mim que há um interesse, confirmou para mim que houve uma reunião lá no início do ano com o Brasil, que de fato o Vasco queria muito a contratação do Pedro Raul, porém por questões financeiras não avançou, mas deixou bem claro que até o momento não há nada, e confirmou também que na semana que vem não tem nada agendado. A fonte do Flávio Dias, que confirma que na semana que vem a proposta estará sendo formalizada em uma reunião com os seus empresários. E é a fonte do Lucas Pedrosa, onde ele diz que a proposta já foi feita e agradou aos seus empresários. Então, eu deixo para vocês. A minha está aí. Se vocês confiam na minha palavra, e acredito que se vocês estão aqui podem confiar, pelo menos por enquanto, nada agendado. Vou entrar em contato com essa fonte nos próximos dias. Para bom entendedor, meia palavra basta. E se vocês estão aqui, acredito que já imaginam com quem eu estou falando. E foi passado. Ainda não há nada agendado. E na semana que vem eu falo novamente com ele a partir de segunda-feira, acabando o Campeonato Brasileiro. Ligo e falo. E aí, vai ter alguma coisa? Como tá? Vão sentar com o Pedro Raul? As propostas vão chegar? E aí a gente vai trazendo para vocês, mas por enquanto a informação é nada entre Vasco e Pedro Raul, apenas um grande interesse. Sobre o Marcinho, atacante do Kawasaki Frontale, um dos destaques do clube japonês e na mira do Vasco da Gama. Tivemos a informação nesta manhã de sábado que o clube de fato mostra o interesse pelo jogador e o atleta está precificado no valor de 750 mil libras, cerca de 4,2 milhões de dólares. O Vasco se interessa, se quiser, tem que pagar pelo atleta de 29 anos. Sobre Gustavo, a gente trouxe informações sobre o atacante de bastante qualidade, que foi um dos destaques aí do esporte na última temporada e hoje veste a camisa do Al-Shabaab de Dubai. Realmente um jogador muito bom, um jogador diferente, um jogador de qualidade, um jogador jovem de apenas 20 anos, de seleção brasileira sub-20, que foi vendido do esporte para o Al-Shabaab pelo valor de 2,2 milhões de dólares, 13 milhões de reais, um valor considerado alto, inclusive, se tratando de transferência do futebol nordestino para o futebol do exterior. Não é nenhum tipo de preconceito, é a precificação do mercado. Normalmente, jogadores que destacam no Nordeste vêm para o Sudeste, do Sudeste vão para a Europa. Porém, pela qualidade do Gustavo, ele foi diretamente para o futebol do exterior e foi uma venda considerada alta, não à toa. O Sport nem quis segurar, quis vendê-lo de maneira imediata. Ele foi um dos grandes destaques aí do Leão, volto a repetir, nessa última temporada e, segundo informações, vê o Vasco realmente com ótimos olhos. Gostaria muito de vestir a camisa do Vasco. Hoje já foi deixado bem claro por mim, inclusive aqui no Acorda Vascão, que no Brasil, mesmo diante do interesse do Cruzeiro, ele só vem se for para Vasco e Atlético Paranaense. Algumas fontes me dizem que ele seria até um torcedor vascaíno. Não posso confirmar, vou buscar isso, mas é claro, isso pesa demais. Ele é maranhense, tem muitos maranhenses que são torcedores do Vasco e, segundo notícias, o Gustavo também seria um desses. Porém, não é fácil assim. Não é porque o Gustavo quer vestir a camisa do Vasco que ele vai vestir. O Vasco terá que pagar o valor, porque o Al-Shabaab, na temporada passada, pagou para ter o Gustavo 13 milhões de reais. E segundo informações, o Al-Shabaab estaria pedindo algo em torno aí de 5 milhões de dólares para liberar o meio-campo, o meio ofensivo aí do futebol árabe. Então vamos esperar. 5 milhões de dólares é quase 25 milhões de reais. No meu ponto de vista, vale a pena. Um jogador jovem de bastante qualidade. Ainda não é uma realidade, mas é uma grande promessa. Fica aí por parte dos gestores do Vasco da Gama para saber o que será feito, mas interessa sim ao Gigante da Colina. Está na mira do Vasco. O atleta tem um desejo muito grande de vestir a camisa do Gigante da Colina, inclusive. E é claro, agora falta, segundo as informações do Vasco, realizar essa proposta para que os seus agentes comuniquem ao Clube dos Emirados e dar sequência às negociações. Mas há aí um casamento acontecendo, há um flerte muito intenso entre as duas partes e isso daí pode acabar dando coisa boa para o Gigante da Colina. E para finalizar, falar aqui sobre duas saídas, né? A primeira não é uma saída, seria uma grande possibilidade, mas não vai acontecer. O lateral esquerdo Paulo Vitor fica no Vasco para a próxima temporada, confirmado. O jogador tem contrato até julho do ano que vem e o clube vê potencial no atleta. Um jogador jovem, de apenas 21 anos, que no Botafogo se destacou muito no Campeonato Carioca do ano passado, por isso foi vendido ao Internacional. E a 777, junto com o Paulo Brax, acredita que uma pré-temporada possa ser positiva para o Paulo Vitor. Entrou numa furada, de fato, nesta temporada, pelo Vasco na Série B. Muita pressão, muito difícil, né? Um jogo psicológico, emocional muito forte. Ele não conseguiu ter condições de desenvolver um bom futebol. Quem sabe, com uma pré-temporada, a habilidade que tem, com um treinador, ele não mostra aquele Paulo Vitor que se destacou no Botafogo no início do ano de 2022. E sobre outro que de fato está perto de sair, Carlos Palacios. O
Colo-Colo, clube do futebol chileno, conquistou inclusive o campeonato chileno nesta temporada e estuda 2 caminhos para tentar a contratação do meio-campo. O Colo-Colo hoje tem realmente o Palácio como grande objetivo para a próxima temporada. Um caminho, empréstimo por 1 ano, outro caminho, a compra de porcentagem dos direitos contratuais ali, econômicos do atleta, mas, segundo informações da imprensa chilena, muito difícil pela hoje situação econômica do Colo-Colo. Então, o que seria mais viável realmente, um empréstimo de 1 ano com uma opção de compra no final do contrato. O Vasco quer 4 milhões de dólares. Eu acho difícil o Vasco liberar o Palácio para o Colo-Colo apenas por um empréstimo. Mas vamos esperar, vamos aguardar. O Colo-Colo quer, o Vasco também não teria, acredito que um grande desejo de permanecer com o Palácio por não ter rendido o esperado nessa temporada, ter um emocional muito abalado, ser o desejo do atleta de vestir a camisa do Colo-Colo. Então é aguardar, muitas informações chegarão ainda por esse jogador e é claro, a gente vai estar sempre trazendo aqui para vocês. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente está agora com 73.634 inscritos e queremos chegar ainda hoje aos 74 mil. E contamos, é claro, com a sua ajuda. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.